estamos de volta. Já estamos de volta aí. Entrou mais pessoas lá na nossa live. A Roseli Galhardo, Feissal, Imad, o Emir Souza, a Lourdes Jung, a Maria Aparecida. Bom dia para você também, Maria. A Adriana Paz, Arlete Colise. Estamos aí com o nosso Debates de Opiniões. Desembargador com 60 imóveis próprios recebe auxílio moradia. É o que diz o levantamento da Folha, né? Que metade dos juízes que ganham auxílio moradia em São Paulo tem imóvel. E o José Antônio de Paula Santos Neto tem 60 imóveis na cidade e recebe este benefício do auxílio moradia. E tem muita gente que reclama do Bolsa Família, hein? É uma hipocrisia manipulada esta brasileira também, né? As pessoas pobres se deixam manipular para criticar um direito que é seu, né? De ter acesso, né, ao bem público. Por que nós temos que ter acesso ao bem público? Porque se paga imposto. Porque a gente não vive numa cidade autogestionada, aonde que as pessoas têm que dar conta de tudo aquilo. No momento que você der o destino final para o seu lixo, você pode reclamar do Bolsa Família, você pode reclamar do Sistema Único de Saúde, né? Porque você vai ter dinheiro suficiente para comprar o melhor médico, a melhor educação, né? O melhor carro, não vai usar o ônibus, trem, barco, nada para meio de transporte público. Todo mundo vai ter, né? Nós vamos ter grandes estradas, porque o povo vai ter dinheiro e vai construir. Não vai precisar da figura do governo para fazer isso. É as pessoas não quererem entender o papel do Estado, né? E a gente, durante o programa de hoje, vai mostrar de que esse Estado está à disposição desse tipo de gente. Para esses juízes, está à disposição para sustentar esta casta, que não julga conforme a lei, julga conforme os interesses da classe, né? Esses juízes não poderiam receber o que recebe, teriam que receber a mesma coisa ou um pouco mais que os trabalhadores normais, os trabalhadores que, como eles, estudaram a mesma coisa, que têm a mesma função social enquanto profissão. Mas no Brasil, para manter esta política classista, né, se paga muito, astronomicamente muito, para uma classe jurídica, para manter o status quo, para manter, né, a riqueza na mão de poucos. E eles são os gerentes muito bem remunerados desse sistema que te destrói cada dia que passa. E é nesta ótica que as pessoas têm que começar a entender e a se mobilizar para mudar esse tipo de atualidade, desse tipo de realidade. A revista Abril entrega a gestão do grupo à consultoria de reestruturação. A família Civita continua no controle da empresa, composição acionária inalterada. O Grupo Abril anunciou nesta quinta 19 um novo presidente executivo, Marcos Halland, diretor executivo na consultoria Álvares e Marchal do Brasil. Ele entra no lugar de Giancarlo Civita, da família controladora. Em comunicado, a Abril afirma que o grupo está iniciando uma nova fase de seu processo de reestruturação operacional. E a Civita volta à função de membro permanente do Conselho Editorial, junto a Victor Civita Neto, seu irmão. A família continua no controle da empresa, com posição acionária inalterada. Em nota, a própria consultoria afirmou, abre aspas, a Álvares e Marçal assumiu a gestão do grupo Abril nesta quinta para dar continuidade ao processo de reestruturação operacional da companhia.
e principalmente aos negócios do grupo. Fechou aspas. Acrescentou Haaland que ampla experiência em projetos de melhoria de desempenho das empresas. Isso mostra que uma das 6 grandes detentoras da mídia brasileira estão com as pernas meia bamba. Essa gente nunca perde muito dinheiro, mas perde um considerável, para ter e passar, quarteirizar, terceirizar a gestão da sua empresa, porque a água está começando a bater no queixo dessa gente. E aí a gente pergunta, quantas capas mentirosas vale uma grande empresa, como essa? E aí o povo sabe na hora que tem que atuar mesmo, e deixou de comprar e de ler este panfleto mentiroso que é a rede da Abril, Abril, Veja, isto é, tudo do grupo Civita, família Civita, uma das 6 maiores manipuladoras da grande mídia brasileira. Coronel Lima pagava propina a Temer desde 1990, aponta a Polícia Federal. Um documento da Polícia Federal aponta que o coronel João Batista Lima Filho, apontado como operador de propinas de Michel Temer, intermediava pagamentos indevidos feitos por empresas do setor portuário desde a década de 90. Segundo os investigadores, os recursos teriam passado pela Argeplan, empresa pertencente a Lima, e teria sido pagos a Michel Temer, MT, MA e a L, indicando que os repasses eram feitos a Michel Temer, Marcelo Azeredo, que foi indicado por Temer para comandar a Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, e ao próprio Coronel Lima, que recebiam o dinheiro. Assim, esta questão do Caixa 2, temos que mais uma vez explicar, ou pelo menos dar uma outra opinião a respeito disso. Todas as empresas estão constituídas, ou eram para estar constituídas legalmente. Essas empresas têm que prestar contas ao fisco brasileiro, às secretarias de Fazenda Municipal, secretarias de Fazenda Estadual e ao Ministério da Fazenda, através do seu CNPJ, e do CPF dos seus patrões, dos seus donos. Conforme é o movimento, compra e venda de produção, de produtos, se ela é uma empresa de manufatura, ela tem que comprar matéria-prima. Ela tem que entrar uma nota dessa matéria-prima. A produção, a transformação dessa matéria-prima produz outra nota, que é a nota de venda. E que é calculado entre uma e outra o lucro dessa empresa, que tem que entrar em alguma conta bancária, principalmente após a informatização, a criação dos bancos, que teve antigamente, muito antigamente, as coisas eram feitas a caneta, então muito mais fáceis de serem manipuladas. A partir de agora tem que ter o lançamento eletrônico dessas questões, mas mesmo assim essas questões são manipuladas, e aquilo que o dono da indústria compra sem nota, ele vende sem nota. Aí está o produto do Caixa 2. Aí está o produto do Caixa 2. O primeiro objetivo do Caixa 2 é não pagar imposto ao governo. O segundo objetivo do Caixa 2 é corromper os agentes públicos. Inicialmente a partir dos fiscais municipais, estaduais e federais. E isso vai seguindo na hierarquia. Conforme é o envolvimento de chefes
hierárquicos maiores, maior é o valor da propina. Para variar, quem fica com a menor parte é o peão. Sempre foi o nível maior da pirâmide, a base da pirâmide fica com a maior parte. E aí entra esse dinheiro aí pro Coronel Lima, pro Temer. E por que o Temer recebe desde 1990? Porque o Temer sempre foi do PMDB, hoje MDB, ontem MDB. Né? No tempo da ditadura, digam-se, lembrem-se de que era MDB. E casualmente, né, nos períodos de cisão, esse povo troca e volta ao passado. É muito engraçado isso. O PMDB sempre foi o partido que esteve homologando, chancelando as ditaduras do Brasil. Isso aconteceu no tempo da ditadura, onde nós tínhamos o MDB e a Arena, Aliança Renovadora Nacional. É este o significado dessa palavra. Que era composto por grandes empresários e por grandes banqueiros nacionais e internacionais. E alimentaram a ditadura pelo Caixa 2. Então essa gente tem know-how, tem expertise, como dizem os entendidos da economia. Então Temer e o MDB e o PMDB, que são a mesma coisa, estiveram sempre lado a lado desse esquema. E por ter muitos anos de instituição, o MDB se transformou num grande partido político, que foi formado em cima desta política de corrupção, de compra e venda de pessoas. E por isso se criou a cultura no Brasil do coronelismo, aonde que esses coronéis, né, ditos democratas, nada mais eram do que o dono da terra, o latifundiário. E por aí começa toda essa engenharia de política, de manter o PMDB na maioria municipal, nas câmaras, nas prefeituras, na maioria ou nas maiorias estaduais, nas assembleias legislativas, e na Câmara e no Senado e na Presidência da República. O MDB, né, por não ter nas suas lideranças, nas suas grandes lideranças, pessoas confiáveis, o povo sabe quem é que ele compra. Né? A manipulação, as pessoas não podem subestimar a inteligência popular. As pessoas sabem e criam estratégias de sobrevivência neste meio que lhes sejam favoráveis. Né? Posso não concordar com isso, mas tenho que entender que isso acontece. É uma estratégia de sobrevivência. Nos confins do Brasil, se as pessoas não se derem minimamente bem, estarem em paz com o latifundiário, com o coronel, essas pessoas estão fadadas à morte. A lei no interior do Brasil, do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil, é a lei do cangaço, é a lei do chicote, do relho. Então nós temos ainda resquícios muito fortes do tempo colonial, da escravatura brasileira. E Temer é um desses, que nunca conseguiu ter apoio pleno, né, para se transformar presidente da República. Hoje, para se transformar presidente da República, tem que ter mais de 50 milhões de votos. Temer não consegue fazer 1 milhão de votos para se eleger deputado federal. Vamos combinar. Porque o indivíduo Michel Temer é fraco politicamente. Mas a estrutura MDB é forte. Porque consegue comprar vários milhares de votos para pessoas como Michel Temer. E aí constitui as bancadas
municipal, estadual e federal. Esse partido se constituiu assim, de micropoderes, para no conjunto se transformar em macropoder. Né? A bancada do MDB, a bancada dos seus aliados, são compostas por pessoas, por indivíduos que compram os seus votos lá no gueto, lá no seu curral eleitoral, que é a partir dos municípios brasileiros. E por isso o MDB sempre esteve nos governos. Foi assim com Tancredo, foi assim com Itamar Franco e Collor de Mello, foi assim com Fernando Henrique Cardoso e foi assim com Lula no segundo mandato. Então, e mesmo no primeiro mandato de Lula, aonde que o vice-presidente era um grande empresário mineiro, o MDB sempre foi base na Câmara, porque qualquer governo precisa, para o bem ou para o mal, de votos na Câmara Federal e no Senado. E nesse quesito, o MDB sempre teve a maioria, porque essa maioria é produzida a partir da corrupção, a partir da compra do voto, né? Se o camarada não compra, não recebe, ele vai ter que votar igual, porque o cangaço vai lhe pegar. E a sua vida está em risco. É criminoso, né, esta prática política ainda no século XXI no Brasil. Então as pessoas têm que entender como que a gente sobrevive nesta política muito criminosa que é a política brasileira. E como sair disto? Né? Fazer o diagnóstico, fizemos o diagnóstico. Estamos conhecendo esse problema. Como que a gente desmancha isso? É a classe trabalhadora, é o povo não permitindo ser amedrontado, não permitindo ser corrompido. Nós temos que nos rebelar. E para nos rebelar contra isso, esse tipo de coisa, nós temos que ter unidade. Nós temos que ter unidade de classe. Nós temos que ter a consciência que o nosso voto não pode ser vendido. Não pode ser trocado. Não pode ser trocado por uma coisa chamada compra de votos. Eu não posso trocar o meu voto por um poste de luz, por um bujão de gás. Não posso aceitar esse tipo de barganha, porque pode ser corriqueiro, simples, mas e o futuro? O futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, como é que fica? Fica por conta daquele que comprou o nosso voto. A gente vai para mais, vamos aqui primeiro nos apoiadores, depois a gente volta.